Boa noite, irmãos, graça e paz. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestais o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, este salmo, eis aqui esta reunião. Nós estamos diante de ti. Nos ajude, fala conosco, nos instrui, nos traz a vida e o Espírito que há na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, como temos acompanhado e aprendido, o Salmo 97 é tido como um dos salmos reais, é o quinto da sequência. Nós não sabemos quem é o seu autor, isso não é tão importante. Então, esse salmo ele tem como base, como essência, como a sua explicação sobre o fato da majestade e o domínio de Deus. Esse salmo vai trabalhar sobre este aspecto da majestade e do domínio de Deus. E isto, no versículo 1, quando a gente lê, nós já podemos ler este primeiro versículo e perceber como o salmista ele começa este salmo. Ele diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra. Ele apresenta Deus de antemão como um rei. Ele vai trabalhar dentro desta perspectiva de uma monarquia e ele faz esta afirmação: reina o Senhor. Não é qualquer um que está reinando, não é qualquer rei, mas é o Senhor que é rei, e Ele reina. Parece uma frase simples, mas não é, porque o resultado é que, quando diz reina o Senhor, regozije-se a terra. Quando Deus reina, o resultado deste reinado, deste rei, é regozijo, deveria ser regozijo, porque o caráter deste rei vai ser, nós vamos ler, vai ser exposto neste salmo. Ele tem um caráter perfeito, ele é justo, ele é santo, ele não tem variação. Deus ele tem o seu caráter imutável. Então ele começa já dizendo: reina o Senhor.
regozije-se a terra. Então, essa perspectiva de alegria, alegre-se as muitas ilhas. Essa parte de alegrar-se as muitas ilhas, o fato de se regozijar, alguns comentaristas falam que os autores usavam esta parte de alegrar-se as muitas ilhas para aqueles que citavam as nações que ficavam próximo ao mar Mediterrâneo, e eles citavam isso mas é a mesma coisa, ou seja, as nações devem se alegrar, a terra deve se alegrar. Observe que ele começa falando do reinado de Deus e trazendo uma perspectiva de satisfação, de regozijo, de alegria. E hoje, nesse final de ano, nos aproximando aí do final do ano, de mais um ciclo que estamos finalizando, podemos refletir sobre isto. Ele começa o texto com uma afirmativa de que o Senhor é Rei, e por isso nós devemos nos alegrar, que a terra, que as nações devem se alegrar por causa desta verdade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, no versículo 2, nós vamos ver como é que este rei gere, como é o funcionamento da gestão deste rei, como este rei ele executa, como este rei ele trata as suas questões. No versículo 2 fala assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Nuvens e escuridão rodeiam. Alguns comentaristas eles afirmam que isto é a forma misteriosa de Deus. Deus não é totalmente visto e conhecido porque Ele está sob ou dentro das nuvens, escondido, e essa forma misteriosa de se conhecer de Deus para alguns. Então, o fato é que Deus, Ele trabalha, Ele tem uma constituição em duas verdades que nós vemos nesse versículo 2. Justiça e juízo são a base do seu trono. E isto é muito sério, queridos. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. A sua constituição, a forma do seu tratado, a forma onde Deus ele trabalha, onde Ele opera, onde Ele age, está em cima desta base, da justiça e do juízo. E a justiça está ligada ao caráter santo, perfeito de Deus. E o juízo é o seu julgamento, é a sua forma de julgar perfeita, onde Deus não tem a quem dar satisfações, porque Ele é justo, e justo como Ele é rei, Ele pode agora executar o juízo, Ele pode executar a sentença que assim Ele quiser. E sob a perspectiva do juízo, no versículo 3, nós vamos ver algumas figuras que o salmista vai nos trazer a respeito de Deus. Sob a base do juízo, nós vamos ver no versículo 3: adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. O que a gente vê logo é esta figura que o salmista está falando do trono de Deus, do juízo de Deus, que diante dele vai um fogo consumidor. Deus aplicando o seu juízo, Deus tendo esta notoriedade como santo, como justo, mas que aplica o seu juízo, um fogo consumidor. Temos aprendido aqui com o nosso pastor que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando pede fogo, porque geralmente essa palavra está ligada a juízo.
a sentença, o juízo de Deus. Ele vai... Então, Deus agora aqui no versículo 3 vai ser apresentado em figuras. E a primeira dela, a primeira figura que, como um Deus de juízo, é que Ele é um fogo que consome os inimigos. Deus consome os seus inimigos. Não os meus nem os seus inimigos. Deus consome os inimigos dEle. É isso que o texto está dizendo. Deus consome os inimigos dEle. No versículo 4, nós vemos a segunda figura. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. Agora ele está trazendo esta questão poética. Deus é fogo consumidor, mas agora Deus é relâmpago, trazendo a ideia dessa questão poderosa, chamativa, de que Deus, Ele também esbraveja, troveja a voz do Senhor, o poder de Deus sendo manifestado de uma forma poética, como relâmpagos, onde todos podem ver o som dos relâmpagos, ouvir, ver no céu o cortar dos relâmpagos. Deus sendo apresentado como este juiz, porque só quem aplica o juízo é quem é juiz. Essa majestade, esse domínio, uma hora fogo consumidor, e agora como relâmpago, trovejando. E ele diz que o resultado é que a terra vê e estremecem. Deus causando terror, Deus causando pavor sobre as nações, porque Deus é um fogo consumidor. Porque Deus é como um relâmpago. É isto que o salmista está dizendo. Porém, ele está dizendo, como no início que nós lemos, reina o Senhor, regozijem-se a terra. Nós precisamos nos alegrar quando Deus reina, porque o seu juízo e a sua justiça são a base do seu trono. Deus trabalha em cima dessas duas verdades, que são inseparáveis, justiça e juízo. E isto é muito sério. Isso deve nos dar medo, porque Deus não terá o culpado por inocente. Nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias. Nós temos que buscar, porque Ele é como um fogo que consome os seus inimigos, e os seus relâmpagos alumiam o mundo. Observe, a extensão do seu sonido é para alumiar o mundo. Não é um relâmpago com efeitos locais, mas é um relâmpago com efeito mundial. Este é o poder de Deus, de efeito mundial. Não é uma chuva que cai sobre Recife, mas Deus é apresentado como um fogo que consome e como um relâmpago que alumia o mundo. E o resultado é que o mundo, a terra os vê e estremecem. O resultado é o temor do Senhor. A terceira figura é que no versículo 5, que Deus é apresentado dentro da perspectiva do juízo. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Nada, os montes que são aqui apresentados seria para o autor aquilo que seria o mais difícil de ser batido por sua imponência, por sua questão natural, sua robustez, rochas, montes. E ele está dizendo que os montes, diante da presença de Deus, se derretem como cera. Não são nada. Nada em absoluto pode deter o Senhor. Mas Deus é um fogo consumidor. Deus é um relâmpago que alumia o mundo. E Deus, com a sua presença, faz os montes derreterem. Faz com que nada fique de pé. Deus, Ele com a sua
própria presença, poderosa, onipotente, gloriosa, chamativa. Isso deve nos trazer temor, porque os juízos do Senhor são perfeitos. E Deus, Ele já está aplicando o seu juízo. Deus já está fazendo os seus relâmpagos alumiar o mundo. E Deus já tem consumido os seus inimigos. Ninguém ficará de fora da sentença que Deus vai aplicar e tem aplicado sobre as nações. Quarto ponto, versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Se por um lado nós começamos a ver que Deus é revelado em seu juízo, por outro lado agora o salmista começa a nos levar a entender a sua justiça. E diz que essa justiça, os céus a anunciam, ela é anunciada pelos céus. Esta forma poética de olhar para o alto, de vermos ao Senhor, de olharmos para cima, olharmos para o céu, para contemplarmos a grandeza de Deus, a justiça de Deus. E quando nós contemplamos, quando os céus anunciam essa justiça, quando olhar para o céu traz essa perspectiva da justiça de Deus, diz que todos os povos veem a sua glória, veem o seu brilho, veem o seu domínio, veem a sua grandeza, a grandeza de derreter os montes, a grandeza de fazer com que os seus inimigos sejam consumidos como um fogo consumidor, a grandeza de fazer com que o mundo seja alumiado como um relâmpago. Então ele agora, dentro da sua justiça, faz com que o mundo veja o quê? A sua glória. Veja aquilo que Deus é. Deus agora passa a ser. Nós, quando começamos a ler este salmo, observe que no versículo 1 diz que nuvens e escuridão o cercavam. Só que agora está dizendo aqui no verso 6 que os céus começam a anunciar. É como se o salmista estivesse agora trazendo a revelação de Deus mais clara. Não mais com o mistério de nuvens nem de escuridão, mas agora olhando para o céu, nós podemos ver a justiça de Deus. E a justiça de Deus é muito importante porque no versículo 7 nós vamos ver a tragédia do homem, de todo homem. Ele diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. O homem sempre criando essa ideia de criar um ídolo. Dentro dessa perspectiva bíblica, que era uma estátua, que era um deus que eles faziam, erigiam um altar e ali eles iam adorar a Baal, por exemplo. Eles se regozijam por causa da tua justiça. Se por um lado o ímpio, os deuses, os idólatras sofrerão vexames, serão punidos, por outro lado o povo de Deus, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. A satisfação em Deus por causa do próprio caráter de Deus. Deus aqui não está oferecendo nenhuma bênção. Deus não está sendo aqui revelado como uma varinha de condão. Não. Sião está se alegrando, Judá está se alegrando por causa da justiça de Deus. E não a justiça de Deus não é a sua justiça, não é a minha justiça, é a justiça do próprio Senhor.
Porque a justiça e o juízo, não esqueça disso, são a base do seu trono. E essas duas verdades, elas vão estar ligadas em todo o desenvolvimento desse texto. E aí no versículo 9, esta alegria vai ser explicada: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. A consciência de que Deus está acima de todos os deuses, de que Deus é sobremodo elevado, de que Deus é o incomparável, de que Deus é o eu sou, o eterno, de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de que Deus é aquele que deu a lei. É este Deus que está sendo agora adorado. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, tu és sobremodo elevado. Ele não é elevado simplesmente, mas ele é sobremodo, ele está acima do acima, de qualquer acima. Ele está aonde nenhum Deus pode estar. Somente este Deus. Por isso que ele fala no 8, prostrem-se diante dele, todos vocês. Porque somente Deus, somente o Senhor está acima, está sobremodo elevado. Meu irmão e minha irmã, um estudo tão simples, falava com o pastor sobre isso hoje, sobre simplicidade. Que maravilha ouvirmos isso do Senhor numa quinta-feira. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Nós podemos nos alegrar por causa da justiça de Deus, porque em nós habita o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele trabalha em nós para que nós tenhamos corações retos e transformados, e nós vamos nos identificarmos com esta verdade do caráter de Deus, a justiça de Deus, nos alegrando com aquilo que é do próprio Deus. E ele diz: tu és sobremodo elevado. No versículo 10, tem uma exortação muito importante. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Estamos dentro de um contexto, e o contexto do texto é a idolatria. O único mal aqui, próximo do texto, é o contexto, o risco que nós temos de nos prostrarmos diante de outro Deus. É o risco de acharmos que podemos viver com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, que não seja o Senhor. Detestai o mal, detestai a idolatria, livre-se dos deuses. Não sejamos como Rebeca. Foi Rebeca que ocultou um ídolo quando saía, isso, né, pastor? Rebeca, saindo, a filha de Labão, ela ocultou um ídolo, e por isso trouxe grandes problemas para Jacó. A mulher de Ló, que amou o mundo, que olhou para trás. Nós precisamos pedir ao Senhor que detestemos o mal, que o mal e toda sorte de mal, talvez agora aplicando para nós o pecado, ou tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nós tenhamos Raquel, perdão, não Rebeca, Raquel, que esposa de Jacó, ocultou um ídolo sob o seu vestido e trouxe um problema sério para Jacó, porque Labão veio atrás e criou uma cena, porque ela estava apegada àquele ídolo. Nós precisamos. Mas eu já sou cristão, e às vezes a gente pode fazer até do cristianismo um ídolo. A gente pode fazer de um bem material um ídolo.
A gente pode fazer de um sentimento um ídolo. Você pode ser o seu próprio ídolo. E essa mensagem é pregada hoje na igreja evangélica no Brasil. A sua identidade. Seja você. Na televisão você acorda pela manhã, mais você. Né? Tem um programa da TV que é mais você. O mundo nos coloca para você, mais você. Mas a teologia paulina, em Gálatas 2:22 diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem se deu por mim e me amou, Jesus. Não, Paulo vai dizer em Filipenses 3, não julgo alcançar a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O Senhor quer que detestemos o mal. Precisamos romper, precisamos pedir graça a Deus para que nos prostremos somente diante dEle, porque do contrário poderemos encontrar o seu juízo, e o seu juízo é fogo consumidor, é relâmpago que alumia o mundo, e a sua presença derrete todos os montes. Ou nós podemos ser como um Sião, que se alegra com a justiça e entende que Deus está acima de todos os deuses, está sobremodo elevado. E como resultado desta revelação da majestade deste rei, do seu caráter perfeito, do seu juízo e da sua justiça, nós podemos dizer: eu quero deixar todos os deuses e adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Observe, o Senhor me traz à memória agora das 3 tentações que Jesus sofreu. Jesus foi tentado a se prostrar diante de Satanás. Dar-te-ei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. E Jesus disse: só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O nosso Santo Senhor, provado na idolatria, o mundo foi oferecido para Ele, e Ele disse: não, só adorarei ao Senhor, só adorarás ao Senhor teu Deus. O mundo pode ser um Deus, e pode nos levar pelos desejos mais pérfidos, e nós perdermos a alegria, porque o texto vem falando de alegria. O primeiro versículo desse texto é sobre alegria. É alegria em Deus, a terra reina o Senhor, regozija-se a terra. Ele começa falando sobre isso. No versículo 8 ele vai dizer que Sião se regozijou por causa da justiça de Deus. Regozijo no reinado de Deus, regozijo na justiça de Deus. E vós que amais o Senhor, detestais o mal. E a segunda verdade no versículo 10: Ele guarda a alma dos seus santos. Oh, que coisa maravilhosa! Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro capítulo 2, citando um texto de Êxodo. Então, o Senhor guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. O Senhor sempre vai nos livrar da mão dos nossos dominadores, dos ímpios, dos insolentes, daqueles que subjugam a igreja, o crente. O Senhor sempre tem esta promessa:
eu serei contigo, eu cuido de você, eu vou guardar você. Para aqueles que entendem que Ele é o Altíssimo, o único Deus, o Deus verdadeiro, e que não há outro Deus. E não tendo no outro Deus como não tem, nós devemos detestar o mal e saber que Ele nos guarda. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele comprou para Deus em Apocalipse povos de todas as tribos, línguas e nações. Nós temos um dono. Nós temos um dono. Somos do Senhor. Se vivermos, como Paulo diz, vivermos para o Senhor. Se morrermos, somos do Senhor. Que perspectiva, que delícia na alma, saber que nós não somos forasteiros, que nós não somos como quaisquer que estão aí à mercê da sorte, à mercê do novo ano. Não, nós somos do Senhor. Ele guarda a nossa alma, Ele guarda a nossa vida, ainda que a vida se apresente com as suas carrancas, ainda que a vida apresente todas as suas mais cruéis e dolorosas situações que passemos, seja perdas, sejam diagnósticos, sejam catástrofes, porque o juízo do Senhor é perfeito. Ele vai consumir os seus inimigos, Ele vai demonstrar o seu poder tenebroso, digamos assim, suntuoso. Ele vai causar espanto na terra. Mas a igreja se regozija com a justiça do Senhor, como Sião, como Judá, como Israel se alegrava em Deus. E diz: livra-os das mãos dos ímpios. O Senhor já nos livrou da mão desse mundo, já te livrou da mão desse mundo, para que nós possamos servi-lo e adorá-lo somente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto ponto: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Que texto! Se por um lado Deus está sendo apresentado como um fogo consumidor, como um relâmpago que vai alumiar o mundo, como aquele que derrete os montes, para aqueles que são idólatras, para aplicar o seu juízo. Por outro lado, diz o texto, que Deus difundiu, Deus compartilhou da sua luz para o justo. Deus se revelou, Deus mostrando quem Ele é, luz. Eles tinham a nuvem, no versículo 2, e a escuridão era o mistério que ninguém conseguia, mas agora Ele começa a dizer: olha, Deus difundiu a luz para o justo. O justo agora consegue, na tua luz, nós vemos a luz. Nós agora podemos ver Deus. Nós podemos agora ter noções claras de quem é Deus. Não apenas por enigmas, não apenas por figuras, mas agora de uma questão mais clara. A luz, ela é difundida, ela é levada para o justo. E o resultado disso é o quê? A alegria para os retos de coração. Meu irmão e minha irmã, Deus quer trazer alegria para mim e para você. Não a alegria que o mundo dá, não a alegria que o dinheiro possa dar, não a alegria que uma mulher ou que um homem possa dar, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria produzida por Deus. E tudo que Deus produz, produz de si mesmo. Deus não produz nada que seja parte de si mesmo. O que Ele quer é que eu e você nos alegremos nele mesmo. A alegria para os retos de coração, para aqueles que tiveram a luz difundida. Ah, que Deus maravilhoso!
Só que essa luz é para os retos, para os justos, para aqueles que não se prostram diante de outros deuses, para aqueles que amam a justiça. Há uma profecia sobre Jesus: amaste a justiça e a odiaste a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Salmo 42, acho que é isso, não, pastor? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eu só me lembro do versículo. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Essa profecia, ela é aplicada em Cristo. Ela está em Hebreus. É a alegria do justo. É amar a justiça e odiar a iniquidade. E aí a gente vai receber o óleo de alegria da graça de Deus, das misericórdias de Deus, das ações de Deus. Deus vai compartilhar a luz dele contigo. Olha só, difundiu a luz dele com o justo. Deus se revelou, Deus mostrando quem ele é. Este é o caráter deste rei, este é o caráter deste juiz, que tem como base do seu governo a justiça e o juízo. Paulo diz em Romanos: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para quem crer, severidade para quem se perde. Nós podemos nesta noite desfrutar desta alegria que o Senhor. E no versículo 12, o último ponto. É um convite. É um convite do salmista. Ele nos convida a fazermos duas coisas. Primeira, alegrai-vos no Senhor, ó justos. Talvez o fruto da nossa tristeza seja porque nós não temos nos alegrado em Deus. Talvez sejamos atraídos, tentados a nos alegrarmos em outras coisas. Mas aqui ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. É se alegrar em Deus, é ter satisfação em Deus, ó justos. E o segundo convite: dai louvores ao seu santo nome. Ele convida que nós possamos, diante desse santo rei, majestoso rei e juiz, que nós nos alegremos nele e que nós devemos dar louvores somente a ele. Somente a ele. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe a sua vida, você que está em casa nos assistindo, que o Senhor possa tirar ou nos trazer nesta noite os ídolos, porque inevitavelmente nós poderemos ser punidos com fogo, com relâmpago, com a presença de Deus punitiva e perfeita. Por outro lado, poderemos desfrutar da santa justiça, da alegria do Senhor, da luz do Senhor, nos alegrar no próprio Deus e dar louvores somente a Ele, ao que é digno de receber a honra, a glória, a exaltação pelos séculos dos séculos, aquele que é perfeito. E saiba, Ele guarda a alma dos santos, Ele guarda a tua alma, Ele guarda a minha alma, e Ele nos livra dos ímpios. Ah, que Deus maravilhoso, digno de louvor.